Você vai conhecer agora uma cidade que está chamando a atenção no mundo inteiro por causa de uma doença raríssima. Gente, você precisa assistir essa história. Os moradores dessa cidadezinha que fica aqui no Brasil começaram a perceber que tinham os mesmos sintomas. Até que os médicos descobriram que eles têm uma condição que afeta o sistema nervoso. E o pior, o remédio para retardar essa doença, que ainda não está disponível, pode custar R$240 mil. E os números são impressionantes. Dos 850 brasileiros que têm essa doença rara, 38 vivem nessa mesma cidadezinha. E por que existem tantos casos assim ali naquela cidade? Nós fomos lá para conferir. Tem uma reportagem especial preparada para você agora na grande tela do Balanço. Uma cidade que está chamando a atenção no mundo inteiro por causa de uma doença raríssima. Acauã, no interior do Piauí. A cidade, com o nome de Ave, tem 6.500 habitantes. Distante das grandes capitais, o município vive principalmente da agricultura e também da pecuária. O município começou a ser povoado na década de 30, com a chegada da linha de trem, que ligaria Petrolina, em Pernambuco, à cidade de Teresina, no Piauí. A cada metro quadrado, um trabalhador que planta café é o que move a economia da cidade. Mas, de repente, os holofotes se voltaram para a pequena cidade do Nordeste. Os moradores começaram a perceber que sentiam os mesmos sintomas. Problemas para falar, para mastigar e engolir um alimento, para caminhar, fraqueza nos músculos. Alguns chegaram até a usar cadeira de rodas. Começou então um mutirão de exames. Cientistas e médicos tentavam entender os números altos dessa doença misteriosa em Acauã. Dos 20 adultos que tinham a suspeita, todos se confirmaram. O número só aumentava, até que os médicos descobriram que os moradores tinham uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso, compromete os movimentos e diminui a expectativa de vida para 40 anos. É a ataxia de Friedreich. São 15 mil casos da doença no mundo. Aqui no Brasil, dos 213 milhões de habitantes, 850 pessoas têm essa condição genética rara. 38 delas estão em Acauã. Aqui em Acauã, todo mundo praticamente conhece todo mundo. O seu João, da Lavoura, é parente da dona Francisca, que é prima do seu Juvenal, que casou com a dona Maria, que ele nem sabia que era prima dele de segundo grau. A ataxia de Friedreich, ela é uma doença genética. E o que justifica a grande quantidade de pessoas acometidas por essa doença genética nessa região tende a ser o fato de que nesta região existem muitos casamentos consanguíneos, casamentos entre parentes próximos. A doença genética e hereditária foi trazida pelos europeus, principalmente de Portugal, por causa da colonização. Hoje tem até associação que monitora os casos. A cidade é pequena, mas o boca a boca é grande. Foi assim que a Amália descobriu como a doença se espalhou. Em 2013, desde o diagnóstico do meu filho, que eu vivo à procura de outras pessoas com a doença. E eu comecei a fazer o cadastro dessas pessoas porque eu sei que quando tem uma pessoa da família com a doença, com teste genético de confirmação, todos os demais dessa mesma família com os mesmos sintomas, muito provavelmente tenha também a doença. Maricélia Rodrigues Coelho, de 28 anos, diagnosticada com a doença, descobriu que além da mãe, 6 dos 9 irmãos também têm ataxia de Friedreich. Eu comecei a sentir ataxia de Friedreich. Eu tinha por volta de 15 anos. Ainda estava na escola nesse período. Nesse período eu comecei a sentir dificuldade de escrever.
mais de 800 pessoas no Brasil. Foi a primeira vez que eu vi 3, 4 gerações seguidas da doença. Uma doença que pula gerações. Nem o prefeito de Acauã escapou. Reginaldo Molão tem 48 anos. Descobriu a doença quando começou a sentir fraqueza. Essa doença eu descobri em 2021, quando eu senti esse problema que as fraquezas que tinha nas pernas, nos braços, perdendo as forças musculares. Iselina Coelho Rodrigues tem 25 anos e trabalha na roça. Alimenta os animais, cuida do pasto. Ela casou com um primo. Na família, os bisavós também tiveram a doença. Eles eram parentes. Aqui em Acauã tem muitos primos com primos casados. A doença não tem cura, mas a progressão dos sintomas pode ser retardada com o uso de um medicamento. Ele já foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Depende de avaliação e aprovação do Ministério da Saúde. A medicação é cara, pode custar até R$240 mil. Nós também não temos disponibilidade na saúde suplementar. E por ser uma medicação de alto custo, mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico, dificilmente vai ter um acesso a essa medicação. O prefeito Reginaldo Molão tem insistido para o medicamento chegar logo a Acauã. Ele insiste e não desiste. Num evento para falar da doença, se emocionou. Eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Mas tem um dia que é melhor que outro. Com o alto número de moradores com a doença, médicos, enfermeiras e psicólogos criaram um projeto. Vão de casa em casa, orientam e dão apoio. Apesar do boca a boca grande, na cidade pequena, tem muita gente que não quer ouvir falar da ataxia de Friedreich. Eu conheço gente assim, mais afastada que entra em depressão porque não aceita a doença. Enquanto o medicamento para retardar a doença não chega, os moradores de Acauã avançam nos sonhos. Iselina tem muitos. Tentar adaptar uma casa que eu possa, com minhas limitações futuramente, eu consiga fazer alguma coisa dentro de casa ainda. E uma outra informação, o Ministério da Saúde informou que para que um procedimento seja incorporado ao SUS, ele deve ter registro da Anvisa e passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC. Esse órgão analisa a eficácia, a segurança e o custo do medicamento. Com base nisso, essa comissão emite uma recomendação ao Ministério da Saúde para oferecer o medicamento. Até o momento, a CONITEC não solicitou análise do medicamento ao SUS. E tomara que depois dessa reportagem, essa solicitação seja feita, porque, como você viu, tem muita gente precisando.